Olá, pessoal. Olá. Oi, Má, tudo bem? Vamos chegando aí pra gente iniciar o tema. Bom, Letícia, deixa eu pegar meu óculos, né? Porque senão fica feio assim. Letícia, Bruna, Marcele. Vamos lá, então. Vamos chegando aí, conforme vocês forem chegando, já vão compartilhando aí com a setinha que vocês estão vendo aí no Instagram para mais 10 amigos do Instagram, pelo menos para a gente poder debater bastante aqui, ok? Então vamos compartilhando essa live porque ela vai ficar disponível depois no IGTV. E a desvantagem para quem assiste depois e não assiste ao vivo é que não pode fazer perguntas. E as perguntas não são respondidas online. Então, fica a dica aí para todo mundo participar. Então, vamos lá, gente. O tema de hoje que eu vou abordar com vocês é sobre o agosto lilás, né? Do machismo ao empoderamento feminino. O agosto lilás, para quem não sabe, surgiu, né, ou nasceu em 2017, para justamente comemorar a vitória da lei da Maria da Penha, né? E então o agosto lilás ele vem para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Justamente por conta da lei Maria da Penha, né? O que é a Lei Maria da Penha? Quem foi Maria da Penha? Eu vou contar um pouquinho, só essa introdução para vocês, para todo mundo se situar, e aí a gente já vai entrando no tema, ok? Então, assim, essa lei é uma lei que combate a violência contra a mulher. A Maria da Penha foi uma brasileira, né, que ficou paraplégica. Ela ficou paraplégica por conta de uma violência doméstica que o marido cometeu com ela. Ela foi vítima de violência doméstica. O marido, se eu não me engano, era peruano, ele era estrangeiro. Fabienen. Tudo bem, Fabienen? Então, a gente está falando sobre a violência doméstica, o contexto da Lei Maria da Penha. Então, assim, Maria da Penha foi uma brasileira que no ano de 1983 sofreu violência doméstica e ela acabou ficando paraplégica. Então, quem fez isso com ela? O marido dela na ocasião. Que, enfim... por conta de todo o contexto histórico de 1983, pensem no Brasil de 1983, ainda estávamos vivenciando a ditadura militar que acabaria dali 2 anos, em 1985. Então, pensem no contexto dessa mulher, né? E de muitas outras. Ela apenas representou, ela foi uma mulher que representou muitas outras. Então, com muito custo, ela conseguiu uma ordem judicial para que esse cara que a violentou, que era na ocasião o marido dela, saísse de casa, que ele se afastasse dela. Então, esse caso ele foi completamente resolvido somente em meados de 2001 e 2002. Olha só o tempo, né? Então, assim, só findou em 2002. Então, só em 2006 foi que a Lei Maria da Penha foi aprovada. Mas só foi aprovada em 2006 porque o Brasil foi acusado de negligência. Então, olha só a situação, né? Isso tem 14 anos apenas. Então, o agosto lilás vem comemorar essa lei, a vitória, vamos dizer assim, dessa lei Maria da Penha, que tem 14 anos. É aniversário, mês de aniversário dessa lei. Então, explicado isso, né, para vocês todos, a gente pode entender um pouquinho mais do que se trata esse agosto lilás, né? E hoje, algumas atualizações dessa lei. Até pouco tempo atrás, o agressor só tinha uma penalidade, né? Que era o quê? Multa,
pagar uma multa e uma cesta básica para a mulher, veja só. Hoje, o agressor, né, o cara que violenta dentro de casa, enfim, fora de casa, violenta a mulher, ele sofre penalidades como prisão, né? Então, isso é importante da gente saber. Prisão é uma delas e o afastamento, principalmente o afastamento da pessoa, da mulher e da família. E se ele descumpre, ele pode ser preso. Então, a gente teve uma conquista com tudo isso, as mulheres, mas era uma conquista de direitos que já eram nossos e que foram esquecidos. Então, é importantíssimo a gente considerar que essa lei é uma vitória, né, das mulheres, representada por Maria da Penha. Então, assim, pensando nisso também, tem uma reflexão interessante para a gente analisar, refletir, do passado versus o presente. Eu já vou dar atenção para vocês, eu quero que vocês façam perguntas, tá, gente? Podem participar e, inclusive, compartilhar essa live enquanto ela acontece aí com essa setinha, essa espécie de aviãozinho na diagonal de vocês, na diagonal direita. Vocês podem compartilhar com pelo menos 10 amigos, tá? Então, sintam-se à vontade, porque essa live vai ficar disponível depois. Então, assim, em cima disso tudo que eu falei para vocês de introdução, é interessante a gente pensar que o passado ainda está muito presente entre a gente, porque, assim, essa é uma conquista muito recente, se a gente for pensar, né? No Brasil, especificamente, no contexto do Brasil. E se a gente for falar de mundo, algumas coisas ainda estavam acontecendo, né? E as mulheres demoraram para ganhar o seu espaço, o espaço que já era delas, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente via aí que a mulher era criada para ser dona de casa, bela, recatada e do lar, hashtag fica a dica. Mas, assim, até hoje a gente tem algumas consequências disso. A gente sabe, né, que os ciclos se repetem dentro das famílias. Nós tendemos a repetir o comportamento dos nossos pais, sejam eles positivos ou negativos, e esses comportamentos em relação à mulher foram repetidos, estão sendo repetidos, continuam sendo repetidos, reproduzidos, que a mulher deve ser submissa ao homem. Inconscientemente a gente faz isso, né? A gente tem os estudos das constelações familiares que lidam muito com isso também, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esses ciclos de repetição que envolvem a mulher, no sentido da submissão, no sentido de não ter voz, né? Então, até fazendo uma propagandinha, uma breve propaganda da live semanal que eu faço aos domingos, que é entrevistando mulheres, justamente com esse objetivo de promover a sororidade, que é uma palavra nova aí no nosso dicionário, relacionada ao feminismo, né, que é justamente dar voz às mulheres, né, que foram caladas durante muitos séculos, né, até milênios, uma situação muito antiga aí. Então é interessante a gente pensar nisso e pensar que ainda hoje a gente estimula o machismo, estimula a submissão feminina a partir de pequenas frases, piadas e através até da mídia, da propaganda. Por quê? Vamos pensar naquele comentário infeliz, né? Isso é coisa de mulher. O que é coisa de mulher, por exemplo? É interessante a gente questionar tudo isso, né? Coloca a mulher como alguém que não tem conhecimento, como alguém que, justamente marcada pela beleza, que é o que a mídia põe, né? Impõe, a partir das propagandas, da publicidade, né? Aquelas propagandas de cerveja, que o homem fica em evidência porque tá lá admirando a mulher, e isso focado no heterossexual, né? Então, assim, é totalmente machista esse tipo de comportamento que homens e mulheres estimulam. Então, é interessantíssimo a gente pensar nessas frases, nessas piadas, nas propagandas, naquilo que a gente acha graça, naquilo que a gente aceita no nosso dia a dia. Então, assim, o machismo ainda existe e ele é disseminado, enfim, ele é estimulado tanto por homens quanto
por mulheres. Então, quanto mais conscientes estivermos para isso, mais a gente vai mudar o comportamento. E eu falo isso porque não é só por falar, por levantar uma bandeira, não é isso. É justamente porque as palavras têm poder. Então, tudo que a gente fala pro outro e também pro outro, né? A gente também tá falando para nós mesmos. Então, a gente dá comandos pro outro, né? Para ele acreditar em determinada coisa que vai estimular um comportamento. Isso é importantíssimo a gente perceber, né? Então, quanto mais a gente estimular a loira, a mulher, faz aquela associação, a mulher só tem que ser bonita e acabou, só tem que suprir as necessidades do homem. Eu não tô dizendo que o homem não sofre com isso, muito pelo contrário, né? Então, na clínica, eu recebo muitos homens que passam pelo processo do machismo tóxico, né? Então, assim, a gente vê esse processo aí, né, machismo tóxico, eu usei o termo totalmente equivocado, né, é que o homem, ele tem um processo também que ele é estimulado a ser o provedor, a ser o cara que, né, que tem a condição, que trabalha, que sustenta. Então, excesso de responsabilidades também tem um peso para o homem, né? Então, é importante a gente pensar nisso. É doentio tanto para o homem quanto para a mulher. E é doentio para o homem porque tem essa carga pesada e ele acaba também subjugando a mulher porque ele entende que esse é o comportamento correto. Então, assim, tem esses dois lados aí que são interessantes da gente pensar. E o ideal, o que seria? O ideal é lado a lado, ombro a ombro, parceria, direitos iguais. A gente sabe que homens e mulheres, biologicamente falando, eles têm suas fragilidades. A mulher tem sua fragilidade, sim, né? A mulher lá, ela tem toda a estrutura corporal dela voltada, de repente, para fecundação, para maternidade. Claro que não só, nem toda mulher é obrigada a ser mãe, ninguém, é uma escolha. A maternidade é uma escolha. Só que o que acontece? O corpo da mulher realmente tem uma fragilidade maior do que a dos homens, né? Vamos generalizar um pouquinho. Claro que cada caso é um caso, tem mulheres que trabalham, mas a gente sabe que o natural da mulher é ter o processo lá hormonal mais voltado para o feminino e de uma forma mais voltada para a maternagem, né? Não significa que toda mulher vai ser mãe, então eu tô só dizendo em termos de biologia. Se a gente for pensar dessa forma, ok, só que em termos de humanidade, somos seres humanos e temos direitos iguais. E isso ainda não mudou, né? Estamos em transição disso. Ainda existem muitas frases, piadas e mídia que coloca a mulher como uma figura submissa, uma figura mais voltada para a sensualidade, e é isso que a gente precisa mudar. E é isso que a gente quer mudar, para termos direitos iguais, certo? Então, feminismo é totalmente o oposto de machismo, né? O que é semelhante ao machismo é o feminismo. É importante a gente deixar isso claro. E justamente, o feminismo é totalmente contra você colocar o homem lá embaixo, você pisar, você excluir. Porque de exclusão já basta o que aconteceu aí no nosso passadão aí, né? Mulheres sendo excluídas porque não tem utilidade, né? Aquela ideia que foi defendida aí por muitos anos. Então, assim, a gente não quer isso. O ideal mesmo, que a gente quer de verdade, é incluir os homens, incluir as mulheres e tratar um e outro de maneira igual, né? Com igualdade de direitos. Então, isso é importante a gente falar aqui, né? Então, agora sobre os detalhes em relação à violência, né? A violência doméstica, a violência contra a mulher, violência de gênero, essas coisas todas, eu tratei numa live no mês passado com a advogada Andressa Cardoso. Então, eu fiz uma live especial com ela. Depois eu posso deixar para vocês nos comentários desse vídeo, assim que eu publicar no IGTV, eu deixo o link dessa live para vocês conferirem. Ela falou dos vários tipos de violência que existem. Então, isso é importantíssimo depois para vocês conferirem. Eu quero me ater nessa live sobre o empoderamento.
que é justamente o nosso tema, é do machismo ao empoderamento feminino, né? Que é o que a gente quer conquistar aí. A gente está caminhando nesse processo, ainda não estamos totalmente dentro desse processo. Então, o que seria o empoderamento? Eu gosto muito de frisar isso. Empoderamento é a ação de tornar poderoso. Olha só que interessante, de passar a possuir poder, de acordo com o dicionário. Autoridade, passar a ter domínio sobre a própria vida. Olha que interessante essa definição de empoderamento. Então, se a gente for pensar em todo esse contexto histórico que eu pontuei para vocês brevemente, né, de forma muito resumida, a mulher, ela não tinha domínio da própria vida, né? Era o homem que mandava, até hoje tem um pouco isso. É o homem que manda na vida da mulher. Então, assim, não é o correto. Vamos pensar que estamos nessa transição. Então, é a mulher tomando conta de si, da própria vida, com autonomia afetiva, autonomia financeira e por aí vai, né? Hoje a gente vê muitas mulheres aí ocupando espaço no mercado de trabalho, embora a gente sabe que ainda existam diferenças financeiras. A mulher ainda recebe menos que o homem, né? Infelizmente, mesmo com um cargo igual ao do homem. Então, isso também ainda é uma vitória que a gente precisa conquistar, né? Então, assim, a pergunta que eu lanço para vocês: quantas mulheres estão realmente empoderadas hoje? Alguém gostaria de responder? Enquanto alguém vai pensando nessa pergunta, eu vou lendo alguns comentários aqui. A Marcele está comentando: ser mulher no Brasil é muito difícil, por isso o feminismo é muito importante. Gostei do comentário. O Vantuir: hoje os homens já são menos conservadores. Será que isso não foi um fator primordial nessa submissão? O que, na verdade, essa questão de os homens serem mais conservadores no passado? Talvez seja isso que você esteja perguntando. Não sei, pode ser. Pode ser, a questão do conservadorismo, a questão da inflexibilidade, mas eu penso que a questão cultural também tem um peso muito grande. A Marcele: deve-se lutar contra o machismo estrutural da sociedade. Concordo com você também. Então, e aí? Ninguém respondeu a minha pergunta. Quantas mulheres estão realmente empoderadas hoje? É uma pergunta quase que retórica, mas é interessante a gente ver os pensamentos em cima disso, né? Existe mesmo empoderamento, né? A gente vê algumas mulheres que são empoderadas, mas assim, outra pergunta que eu lanço para vocês: como a gente empodera outra pessoa, independente se é mulher ou homem? Vocês já pararam para pensar? Então, assim, o empoderamento, se o significado é esse, passar a ter poder, autoridade, domínio da própria vida, quantas pessoas que vocês conhecem que são empoderadas de fato? Quantas mulheres que vocês conhecem que são empoderadas de fato, né? E empoderamento tem a ver com o quê? Por exemplo, quando eu empodero alguém, quando eu pego, olho para essa pessoa e falo: nossa, você é uma pessoa inteligente. Eu elogio genuinamente essa pessoa, os pontos positivos que ela tem e coloco em evidência. Então, quando eu empodero alguém, é quando eu justamente reconheço o que ela tem de melhor e coloco isso em evidência, ao invés de reconhecer apenas ou falar daquilo que é negativo. E veja bem, os empoderados realmente, de fato, ao longo da história foram os homens. O poder foi sempre dado a eles, né? Se a gente for parar para refletir e analisar. Você que manda aqui na casa, aquela coisa mais patriarcal, né? Você que manda, você que tem o poder de escolher a mulher, você que tem o poder de decidir as ordens da casa, não é? Então, assim, o empoderamento estava totalmente nas mãos. Então, quando a gente fala em empoderar, né, o poder estava nas mãos, né? Quando a gente fala em empoderar, é dar poder a quem não tinha poder. Então, assim, quando eu falo disso, é eu olhar para outra pessoa e reconhecer aquilo que ela tem de melhor, ao invés de ver somente aquilo que ela tem de pior, que foi o que aconteceu. Então, imagina você crescer dentro de uma família que você só é criticada, só falam coisas negativas de você, só falam que você, por exemplo, falando independente se é homem ou mulher, tá? Mas vamos focar na mulher.
você vai ter que casar e ter filhos. O seu papel aqui vai ser arranjar um homem, vamos pensar lá na sociedade mais antiga, arranjar um homem para ter um bom casamento, né? Que era aquela frase que se dizia. E o que significava ter um bom casamento? Alguém que tenha dotes, que tenha reconhecimento, que tenha poder aquisitivo para te sustentar. Porque essa é a sua função. Você tem que continuar a família, né? Enfim, tem que reproduzir, tem uma prole, falando mais de forma animalesca. Então, assim, essa é a ideia, né? Então, você escutando isso a vida toda, você acredita que essa é a sua realidade. Você não vê outra saída que não seja essa, porque você escutou isso a vida inteira. É quase que uma lavagem cerebral e é basicamente isso mesmo. Porque tudo que a gente escuta sistematicamente, de forma recorrente, né, pela nossa família, pelo nosso contexto social e por tudo mais, a tendência é que a gente acredite que aquilo tudo que a gente escutou seja verdade, por mais que não seja. Isso aí é com todo mundo, qualquer história de vida, qualquer pessoa, independente se mulher ou homem. Mas, como a gente está abrangendo, né, esse contexto da mulher, é interessante a gente pensar em tudo isso aí que eu tô abordando, tá? Alguém fez mais um comentário aqui, dando voz à pessoa. Sim, empoderar justamente é você dar voz à pessoa, que tem a ver com a ideia da sororidade, né, que a gente fala da sororidade feminina. Então, se a gente parte desse princípio que o empoderamento tem a ver com você falar mais bem do que mal, você reconhecer o que a pessoa tem de ponto forte e não evidenciar o que é ponto fraco, né? O que acontece nesse contexto aí do machismo, né? Da soberania do homem sobre a mulher? A gente vê historicamente as mulheres competindo com as outras mulheres. Para quê? Para conseguir a atenção daquele cara que tem o poder de escolher e a mulher não tem, entre aspas, né? Dentro desse contexto de machismo. E uma rivalidade feminina sendo sustentada por muitos anos. E aí o que acontece? Uma vai cutucando a outra, falando mal da outra. Isso aí não é da mulher como se diz, né? Como se é disseminado a ideia de que a mulher é rival, ela se alimenta da rivalidade, existe uma rivalidade feminina e tudo mais. Isso tudo vem daí, desse contexto, né? Em quem vai conseguir o poder, quem vai conseguir, né? Então é interessante a gente pensar nessa questão também, né? Que acabar com essa tal da rivalidade feminina, com a sororidade, promovendo a sororidade, falando bem de outras mulheres, né? A gente dando voz às mulheres, colocando elas em cargos dentro de empresas, em cargos altos, por que não? Né? Então isso aí é a gente começar a trabalhar com mais igualdade aí dos gêneros. Então, é essa a ideia da sororidade, né? Dar voz, empoderar outras mulheres. Quando eu ver uma mulher ali usando um batom vermelho, não vou falar que aquilo ali é vulgar, porque isso foi uma criação masculina, né? Do machismo. Então, assim, que a mulher não pode usar vermelho porque é isso, aquilo, não pode usar roupa curta porque, enfim, é vulgar. Não. Né? A mulher, ela tem todo o direito de usar a roupa que ela quiser, de usar o batom que ela quiser, de sair do jeito que ela quiser e bem entender, né? Então, tudo isso é importantíssimo da gente considerar dentro desse contexto do machismo. E o empoderamento e a sororidade visam justamente a gente promover aquilo que a mulher tem de melhor, né? E ressaltar as qualidades, né? Não só a beleza, mas principalmente as qualidades em termos de personalidade, em termos de conhecimento, de inteligência, enfim, de tudo que ela tem de melhor para oferecer para a sociedade, para a comunidade, enfim, para todo mundo, né? Então, isso é empoderar, isso é a gente falar de sororidade, né? Então, é isso tudo.
Partindo disso, o que a gente faz então para a gente empoderar as mulheres? Empoderar aquelas, principalmente, que ainda se sentem com uma autoestima baixa, porque é o que acontece. Quando uma pessoa não é empoderada, não tem uma base forte dentro de uma família, dentro de um contexto, ela vai ser mais frágil. E aí, por ser mais frágil emocionalmente, né, falando assim, nesse sentido, das crenças limitantes que ela possui, que foram criadas dentro do contexto que ela nasceu, que ela cresceu, enfim, dentro desse processo que eu comentei com vocês, escutou muito que ela é, sei lá, ela é uma pessoa vulgar. Ela vai acreditar que ela é vulgar, de uma maneira talvez até negativa, na maioria das vezes negativa. Então aquilo tudo, aquele conjunto de frases, de xingamentos que ela escutou dentro da família, dentro do contexto social que ela estiver inserida, né, que ela esteve inserida, aquele conjunto de frases, de xingamentos, enfim, de tudo, de adjetivos, ela vai acreditar que aquilo faz parte do contexto dela. Então, são as nossas tais das crenças limitantes que a gente possui, né? Então, que a gente precisa se livrar delas e cada vez mais se fortalecer, substituindo por novos pensamentos, novas crenças mais funcionais. Então, só que nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, quando a gente faz terapia, a gente tem mais acesso e entra mais em contato com a nossa real essência e começa a elevar a nossa autoestima também com algumas técnicas, ferramentas e etc. Mas, para além disso, né, analisando todo esse contexto que eu tô comentando com vocês, a tendência é que as pessoas que não são empoderadas tenham uma baixa autoestima e uma crença limitante voltada para a incapacidade. E aí, isso faz com que essas pessoas entrem em relacionamentos mais abusivos. Isso a gente vê muito, né? Principalmente quem sofre mais num relacionamento abusivo geralmente são as mulheres, justamente por essa fragilidade, desde a fragilidade mais afetiva, emocional, íntima, né, até a fragilidade física. Isso tudo considerando todo esse contexto que eu tô trazendo para vocês. Não dá pra gente analisar de jeito nenhum o ser humano de uma maneira muito à parte do contexto social. Não dá pra gente analisar o ser humano isolado do contexto familiar, do contexto social, do contexto econômico que ele está inserido. Então, é importantíssimo a gente considerar o todo, porque uma coisa influencia a outra. A família influencia o indivíduo, né? Quem tem mais voz de comando dentro da família ou do contexto no qual a pessoa está inserida vai influenciar quem tem menos. E assim sucessivamente. Então, é importantíssimo a gente sempre analisar o todo. Então, analisando todo esse histórico da mulher, a tendência é que ela tenda a ter esse processo aí mais frágil emocionalmente por conta da forma como ela foi criada. Claro que assim, isso muda de acordo, né, de família para família, só que a gente sabe que ainda é uma minoria. É uma minoria de mulheres que se destacam. Quantas mulheres vocês viram aí historicamente no passado que se destacaram? Foram poucas as filósofas, né? A maioria são homens, filósofos, Platão, Sócrates são referência. E cadê as mulheres lá de trás, né? Então é interessante a gente também lançar esse olhar aí para esse passado que está apagado até hoje, né? E a gente cresce aí, independente se há mudanças ou não, a gente cresce estudando Platão, Sócrates, por exemplo. E não ouve falar de mulheres que tiveram sucesso aí e se destacaram. Então é importantíssimo a gente falar de tudo isso. E tudo isso fragiliza também a condição feminina, né? Então, quanto mais a gente puder falar, dar voz às mulheres, achar mulheres que possam se destacar e influenciar outras mulheres, mais a gente vai empoderar as mulheres e mudar todo esse cenário aí que a gente colocou. E não tem nada de vitimismo nisso, né? Porque muita gente coloca essa situação, nossa, tá se vitimizando. Não, é a gente realmente colocar as coisas nos devidos lugares. Não tem nada de vitimização, muito pelo contrário. Quando a gente fala de empoderamento, é a gente dizer para as mulheres, olhando nos olhos delas, olha só, vocês também podem conquistar o espaço que também
é de direito de vocês, né? Como? A partir da sua autonomia afetiva, a partir da sua autoestima elevada, do seu desenvolvimento da autoconfiança, de você colocar em evidência aquilo que você tem de melhor, conquistar o seu espaço, você não depender de outra pessoa, independente se homem ou mulher, você ter essa autonomia para ser quem você quer ser e não quem dizem que você deve ser. Então, essa informação é importantíssima para todas as mulheres, tá? E aqui eu tenho um comentário, deixa eu ver aqui, do Vantur. Entendo que o mundo corporativo, a igualdade já está bem avançada, porém não ideal. Então, isso que eu comentei antes a respeito enfim, a gente ainda tem uma distância aí, né? Então, embora as mulheres tenham alcançado espaços, né, de destaque, e a gente vê mulheres, né? Então, por exemplo, engenharia, né, não é muito comum, mas antes era uma profissão assim, é dos homens, a mulher não tinha que ser engenheira, né? Há um tempo atrás, quais eram as profissões de destaque que davam mais dinheiro que os homens, os pais, né, de família, colocavam para os filhos homens? Direito, medicina, né, e engenharia, que tinham que fazer. A maioria são homens até hoje, né? Mas a gente já vê mulheres ganhando espaço aí nesses ambientes. Então, mas assim, claro, a gente ainda tem uma diferença muito grande de salário. Então, isso é importante e ainda é uma conquista pra gente a ser adquirida, né? E aí, dentro disso tudo que eu falei pra vocês, né, a respeito do empoderamento, o que vocês acham, então, que precisa ser feito com as mulheres, de maneira geral, já que o assunto é a mulher, para empoderá-las, né? Qual que é a base do empoderamento? Alguém saberia dizer? Participem, gente. Bom, eu vou dar algumas ideias para vocês. Se a gente parte do princípio que os homens sempre tiveram um certo poder, aí falando de passado, tá, gente? Hoje as coisas estão começando a mudar, embora ainda a mulher seja minoria nesse espaço aí de poder dentro das famílias, de destaque, de trabalho e etc. Mas ainda existe isso. Então, o que a gente pode pensar historicamente em relação ao homem? Dentro do contexto familiar, ele tinha poder. Foi o que eu falei para vocês, né? O empoderamento é dar poder a quem não tem poder. Então, o homem, ele tinha poder, né? Um poder muito significativo, ainda tem, né? Então, tinha esse poder de domínio, né, de patriarcalismo, essa coisa de mando, voz de mando, até colocando a mulher como submissa. Se a gente for pensar por esse lado, o que o homem tem ali? Ele pode ter em excesso, mas ele também pode camuflar algumas inseguranças, mas ele tem em excesso autoconfiança, porque deram poder para ele, fizeram ele acreditar que ele pode, fizeram ele acreditar que é ele quem manda, fizeram ele acreditar, talvez não da melhor forma possível, mas de alguma forma que ele é quem manda. Ele é homem, homem tem força, homem manda, homem é forte, homem pode, homem entende? Então isso, de uma certa forma, fez com que ele tivesse a autoestima mais elevada, por consequência, historicamente, né? Então, a autoestima elevada faz você se sentir autoconfiante. Eu posso, eu tenho poder. Só que, por outro lado, em excesso, claro, tudo em excesso faz mal, né? Em excesso, pode ter uma arrogância, pode ter um certo autoritarismo. Isso a gente vê muito em muitos homens. Claro, eu não tô dizendo que não acontece com as mulheres, tá, gente? Mas a gente vê uma preponderância no masculino. Então, o autoritarismo, uma arrogância e etc. Claro, não podemos generalizar e nem devemos generalizar, mas estou analisando esse contexto histórico, tá, gente? Então tá, se a gente parte desse princípio que existe esse processo aí de baixa autoestima, principalmente em quem se submete a relações mais abusivas, como é o caso de algumas mulheres, né?
não vou falar que são todas, mas a maioria das mulheres que passam pela violência doméstica, que a gente sabe que nesse contexto de pandemia aumentou significativamente. Porque vamos pensar o seguinte, contexto da violência doméstica, né, gente? A mulher ali sofre, ela ainda tem esse processo de fragilidade, uma autoestima baixa, né? Que não consegue sair daquela situação. O cara exerce um domínio sobre ela, o cara que é agressor, né? Ou agressor. Ele exerce um domínio e coloca medo. Como a pessoa vai sair desse processo ainda mais encurralada no meio da pandemia? Presa dentro de casa, né? Presos dentro de casa. Todo mundo no mesmo ambiente. Quem vai proteger essa pessoa e como ela vai pedir ajuda? Né? Tanto é que a gente teve uma campanha aí recente da mulher fazer um X na mão com um batom justamente para pedir ajuda. Justamente porque ela não pode falar por medo, né? Então, assim, por isso que aumenta ainda mais a necessidade da gente falar sobre esse tema, né? Então, dentro desse processo, como a gente pode empoderar as mulheres ajudando no aumento da autoestima? Eu tenho algumas dicas aqui para vocês sobre a autoestima, como que a gente faz para aumentar, para, né, colocar um gás aí na nossa autoestima. De maneira geral, isso serve para todo mundo, mas especificamente voltado para esse tema aí da mulher. Primeiro de tudo, né, analisando o contexto feminino, a mulher sempre foi reprimida. Ela nunca foi colocada assim, você tem que ter... Eu vou usar um vocabulário aqui, gente, mas assim, né, me perdoe os mais, né, contidos, mas o homem, fisiologicamente falando, ele tem o órgão genital para fora e a mulher para dentro. Então, por si só, a gente já vê uma repressão aí, né? Fazendo brincadeiras à parte, mas é uma realidade. E ela foi ainda mais reprimida ao longo de toda a história. Se a gente for pensar, o homem sempre teve voz e a mulher sempre foi calada. E esse calar, né, colocar as emoções para dentro, fica quieto, você não tem direito a falar nada, você não tem direito à opinião. E foi só eu falar, né, de repressão e aí a coisa já reprimiu aqui. Mas vamos lá. Então tá, é só a gente pensar, né, nessa fisiologia da mulher e nesse contexto histórico. A mulher foi reprimida. Colocar para dentro gera doenças. Quando a gente reprime qualquer emoção, qualquer coisa, a gente cala aquilo que a gente precisa falar, a gente tá num processo antifisiológico que gera doenças. Como doenças de pele, depressão, e ainda tem o agravante da mulher, que são os hormônios. Então, pense em tudo isso numa bomba hormonal que acontece dentro da mulher. É interessante, né, a gente fazer essa análise. Então, né, o homem sempre teve voz, a mulher sempre se calou. Tá na hora da gente mudar esse contexto. Então, qual que é o primeiro passo para aumentar a autoestima? É buscar aquilo que faz a gente se sentir bem, né? O que você gosta de fazer e deixou de fazer porque foi calada, porque foi reprimida, porque teve que se anular por causa de outro homem. Por mais que tenha sido uma escolha, gente, é interessante a gente pensar que qualquer coisa que a gente faz, por mais que a gente esteja num contexto social, a gente esteja num contexto que está sendo mais forte do que a gente está se deixando levar, é uma escolha, tá? É importante, embora não seja uma escolha tão consciente para a maioria das pessoas, é importante a gente pensar nisso. Nós temos autonomia, nós temos a nossa independência para sair de qualquer situação, desde que a gente queira e tenha consciência e tenha conhecimento e tenha, enfim, nós temos voz para sair. Então, isso é importantíssimo de todo mundo saber, né? Então, assim, sair justamente da zona de conforto, que é estar num processo aí que, por mais paradoxal que seja, confortável, né? Do processo de violência, de baixa autoestima. Então, assim, eu tô com medo, mas eu posso sair dessa, né? Esse medo não pode ser mais forte que eu preciso me cercar, né, de ajuda externa com as pessoas que eu tenho confiança e para poder sair dessa situação, né? E a gente tem denúncia,
anônima, 180, que você pode discar de qualquer local 24 horas por dia. E aqui no Paraná, eu sei que eu tô falando de Foz do Iguaçu, que tem um aplicativo no celular chamado 190PR, que você pode denunciar violência doméstica. Então, assim, é totalmente confidencial, tá, gente? Ninguém vai ser exposto por isso. Então, é interessante a gente tomar conhecimento de todas essas ferramentas que existem, tá? Ok. Então, esse é o primeiro passo, a gente perceber o que faz a gente se sentir bem e buscar exercitar essas atividades, né? Pra gente aumentar a autoconfiança. Outra coisa é a gente também estar com a saúde física em dia. Como isso? A gente precisa fazer um check-up, né? Porque existem uma série de doenças físicas que afetam o nosso emocional, né? Que baixam a serotonina, o nível de serotonina. A depressão é uma delas. Então, você pode se sentir totalmente desanimada, você está num processo mais depressivo. O estresse também faz isso com a gente. Então, assim, a ausência de algumas vitaminas, né? Então, quando você faz um check-up geral para avaliar a sua saúde física, também você está colaborando com o aumento da sua autoestima. Olha só, por mais estranho que pareça isso, o físico também interfere no mental. Então, a gente precisa avaliar o ser humano de uma maneira integral, né? Então, vamos cuidar da saúde física também. Então, ela precisa estar em dia. A atividade física também ajuda você a liberar a serotonina, o hormônio do prazer. Então, a atividade física é mais uma coisa para aumentar a sua autoestima, mais uma atividade, né? Mais um elemento para você aumentar a sua autoestima. Tá, tendo em vista isso, né? A saúde em dia, saúde física em dia, atividade física, né? Que você inclui na sua rotina. E assim, precisa ser algo que te dá prazer. Não pode ser mais uma obrigação. Ah, eu tô fazendo por obrigação, porque é pra saúde física e só que eu não sinto prazer nenhum. Então, assim, é interessante você buscar atividades que te façam sentir bem. Dança, adoro dançar. Então, por que não colocar a dança como uma atividade física? Né? Ah, sei lá, gosto de caminhar. Então, beleza, caminhada. Mas é importante entender que a atividade física ajuda na liberação de serotonina. Ok, o que mais? Tô dando dicas aí para você aumentar a sua autoestima. Tem uma técnica que eu costumo passar para os meus pacientes dentro da terapia cognitiva comportamental, que é o mapeamento dos pensamentos, é a técnica do ABC que chama, né? Bom, enfim, para eu explicar aqui é bastante complexo, vai tomar um tempo. Mas em síntese, você tem uma série de pensamentos que ditam seus comportamentos e suas emoções. Eu já gravei, assim, depois eu posso deixar também mais um link, vou me comprometer com vocês nos comentários desse vídeo, de um vídeo que eu gravei no meu canal do YouTube. Inclusive eu tenho um canal, quem quiser se inscrever lá para ter informações sempre. Meu canal é Michele Ribeiro mesmo, né? Então youtube.com/Michele Ribeiro. Então lá eu tenho uma série de vídeos dentro da área da psicologia, mais reflexivos também, enfim. E eu tenho um vídeo específico que eu falo de como você pode mapear seus pensamentos. Então, é você tornar os pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos, conscientes. Para quê? Para que a gente tenha um maior controle do nosso comportamento e das nossas emoções. Porque o que faz a gente se sentir mal, ansioso, deprimido e por aí vai, as emoções mais negativas que vocês imaginarem, mas que também são importantes, elas têm uma função. A base dessas emoções e comportamento está nos nossos pensamentos, que são disfuncionais. São pensamentos que possuem um viés mais negativo. Então, assim, aí a gente precisa identificar para a gente conseguir modificar esses comportamentos. Então, assim, esse mapeamento de pensamentos ajuda e muito no aumento da autoestima. É claro que dependendo do processo de cada pessoa, eu recomendo fortemente a busca por um terapeuta, um psicoterapeuta de preferência, né? Para poder te ajudar, para você ter um acompanhamento,
em caso individualmente, né? E essas técnicas que eu tô passando são técnicas generalistas que podem te ajudar, né? De maneira muito superficial, mas cada caso precisa ser olhado com cuidado, né? E de uma maneira personalizada, né? Isso é importantíssimo. E só um profissional, né? Um psicoterapeuta e às vezes até um psiquiatra junto, né? Nunca um ou outro, sempre dois, psiquiatra e psicólogo. Às vezes, né, pode ajudar nesse processo, às vezes nos casos mais graves, como depressão, por exemplo. Então, a autoestima está muito baixa nesses casos. Então, é importantíssimo isso que eu tô falando para vocês. Então, mais essa dica para vocês. Além da saúde física em dia, atividade física, o mapeamento de pensamentos. Então, é um processo aí pra gente, não tô falando na ordem, tá? Mas o mapeamento de pensamentos pode vir até antes. E às vezes, gente, o processo com a saúde física tá tão comprometido que a pessoa pode ter uma queda de serotonina significativa, né, no organismo dela, que pode fazer com que ela necessite de medicamento, são os casos de depressão, por exemplo. Então, assim, às vezes é necessário um medicamento, aí depois iniciar uma terapia em paralelo e aí começar a atividade física, porque às vezes a pessoa não vai ter ânimo para começar a atividade física, por exemplo. Então, assim, é um processo que a gente precisa olhar o ser humano de uma maneira integral mesmo, não dá para separar, né? O mental do físico, não dá pra gente separar, porque nós somos tudo isso junto e misturado. E aí, tem uma dica que é interessantíssimo para você. Você sabendo do mapeamento de pensamentos, por exemplo, você vai perceber que você tem pensamentos que te colocam para baixo. E aí, o papel do psicólogo, e de repente você pode fazer um teste também, se você estiver me escutando e conseguir entender depois como funciona, é você questionar esses pensamentos. Peraí, será que eu sou incapaz mesmo? Você pode ter uma crença assim, que você é incapaz, mas aí você questiona. Eu não sou incapaz de tudo. Eu tenho os meus pontos fortes. E aí entra outra dica que eu vou dar para vocês, que é a lista de pontos fortes, a lista de qualidades positivas que você possui. Fazer uma lista de pelo menos 10 itens, 10 qualidades. Se você tiver dificuldade de fazer, e a maioria das pessoas tem, tá? A maioria das pessoas tem dificuldades em achar pontos positivos em si mesmo. É mais fácil achar pontos negativos. Só que para você que quer aumentar a sua autoestima, a dica é você achar seus pontos positivos, se esforçar para isso. E se tiver dificuldade, pedir ajuda para amigos. Pede para um melhor amigo, né? Me dá 5 pontos positivos, pede mais 5 para outro. Quanto mais você achar em você, melhor. E justificar esses pontos positivos. Vamos supor, eu sou uma pessoa comunicativa, inteligente, articulada, ok. Então, você vai dar um exemplo para cada um desses pontos. Eu sou uma pessoa comunicativa porque eu consigo articular bem as palavras, porque eu consigo ter uma associação de 10. A associação de 10 tem a ver com inteligência. Eu sou inteligente também, eu sou boa em escrever. Então, você vai achar pelo menos 10. Se conseguir mais um, melhor, mais 10, melhor. Então, quanto mais pontos positivos você conseguir identificar em você, melhor. E o próximo passo é justamente você colocar cada vez mais esses pontos positivos em evidência. Então, quanto mais você usa os seus pontos positivos, e se você puder comprovar com amigos, você tem esse ponto positivo e tal, mais confiante você vai ficar em relação àqueles pontos positivos. Porque você sabe, eu sou bom nisso, então eu vou usar isso cada vez mais para eu até desenvolver os pontos negativos que eu tiver, né? Então você pode fazer uma jogada interessante. Às vezes você vai precisar de ajuda nesse processo. E aí, de novo, terapia é fundamental. Terapia é outra dica que eu vou dar, né? Mas eu já tô falando aqui várias vezes que é importantíssimo. Outra dica, uma lista de conquistas. Você vai listar todas as conquistas que você já teve na sua vida. De 1 a 10, 20, 30, quantas mais forem necessárias, né? Então, assim, conquistas. Quando eu tinha, 10 anos de idade, ganhei um concurso de redação. Eu competi, ganhei 2º, 3º lugar, 4º, que seja. Mas teve uma conquista aí.
nota 10, nota 9, fui aluno destaque. Você vai fazer uma lista de conquistas, vai fazer um esforço para achar. Se não tiver nenhuma, é interessante, sempre tem alguma, tá, gente? Pode ser algo simbólico, você pode não ter ganhado prêmio nenhum, mas que foi uma conquista. Então, isso vai exigir você olhar para isso, olhar para as coisas de uma maneira mais positiva. Você vai fazer esse esforço. E, claro, né, dentro desse processo todo, fazer uma lista também de atividades que te dão prazer e começar a colocar essas atividades em prática. O que eu costumo dizer para as pessoas que têm baixa autoestima, que têm a tendência de se anular só para agradar o outro, geralmente essas pessoas têm dificuldade de dizer não. Então, essas pessoas também têm dificuldade de colocar limites. Qual que é a grande questão aí? Quando você vai organizar a sua rotina semanal, a sua rotina, seu cronograma diário, né, semanal, enfim, que seja, é importante você considerar pelo menos de meia hora a 1 hora por dia de lazer, meia hora a 1 hora por dia de ócio, e entendo o ócio, eu costumo associar o ócio com uma outra questão, é você entrar em contato com você mesmo. Não é você ficar se distraindo de você, porque você fica se distraindo de você o tempo todo, 24 horas por dia. Eu tô aqui interagindo com vocês, eu tô me distraindo de mim mesma. Vocês interagindo comigo, vocês olhando nas redes sociais, passando o dedinho na tela do celular, vocês estão se distraindo de vocês mesmos. Vocês não estão tendo um ócio produtivo, né? O ócio produtivo, ideal e saudável é aquele que você tira com você mesmo. Então, nessa rotina diária, cronograma diário, que você vai lá colocar as atividades do dia, da hora que você acorda, 5 horas da manhã até as 10 da noite, sei lá, você vai ter que encaixar tudo em detalhes. Acordo às 5, levo 1 hora para me arrumar, eu saio, me locomovo até o trabalho, levo meia hora, 15 minutos, você vai colocar tudo isso em detalhes. E dentro dessa rotina diária, você precisa incluir o lazer, o ócio, né? E o ócio é o momento que você tira para você. Como isso? Fazendo mindfulness, para você entrar, exercício de respiração, exercício de você entrar em contato com as suas emoções, perceber como você está se sentindo, né? Começar a se perceber, será que eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô fazendo o que eu não gosto? Eu tô me sentindo feliz, triste, com raiva, ansioso, o que eu tô sentindo? Então, é deixar vir à tona as emoções, entrar em contato com você mesmo, fazer um exercício de respiração, enfim, de relaxamento. Existem várias técnicas para isso, que também você pode aprender em terapia. Então, assim, tudo leva para terapia, né? Mas você também pode buscar isso à parte. Claro que não vai ser tão efetivo quanto na terapia, que o profissional tá ali aprofundando em você mesmo. Mas é interessante você também tirar isso. Quanto mais você se preocupa com você e se coloca como prioridade na sua rotina, mais, assim, melhor, tá? Melhor você fica. Então, assim, em termos de qualidade de vida você melhora, em termos de felicidade, enfim, tudo isso te ajuda, tá? Enfim, então dizer mais não. Tem uma outra técnica, tem uma outra dica que tem a ver com assertividade, que a gente já falou em outra live aí. Eu acho que foi na semana retrasada que a gente falou sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta. Quanto mais você exercita a assertividade, fala mais nãos, coloca o que você pensa e sente para o outro, coloca limites, né? Enfim, você vai atrás do que você acredita que é verdadeiro, do que você acredita que é correto, do que você acredita que é o ideal para você, que te faz bem. Quanto mais você é posicionado, se posiciona na sua vida de maneira assertiva, porque ninguém aprendeu a ser assertivo, né? A gente falou disso em outra live, eu tenho outros vídeos no meu canal lá também do YouTube falando sobre assertividade. Ninguém aprendeu, ou você vai ser mais passivo ou você vai ser mais agressivo. Então, quanto mais assertivo você é, melhor você fica com você mesmo. Porque você tá colocando pra fora o que você sente e pensa. Totalmente o contrário da repressão que a gente falou aí da mulher, né? Então, a assertividade, comunicação não violenta, é uma ferramenta importantíssima para elevar a autoestima, ok? E
Outra coisa importantíssima também de dica que eu tenho para dar para vocês: você ter objetivos na sua vida. Quando você não tem um objetivo, qualquer coisa vai servir. Se você não sabe onde você vai chegar, é aquela ideia mesmo. Você não sabe aonde você vai chegar, qualquer coisa serve. Se você não sabe o que você quer exatamente para sua vida, qualquer coisa que chegar e se aproximar, você vai aceitar, né? Então, assim, ter objetivos, nem que sejam pequenos, né? Um objetivo para cada coisa, um objetivo para cada situação, um grande objetivo de vida. Para que você tá aqui? Né? Você responder aquelas questões mesmo. Por que você tá aqui? Qual que é a sua, entre aspas, missão de vida, né? Você ter esse objetivo muito claro para você te ajuda a elevar a sua autoestima. E se você não sabe, tá com dificuldade de encontrar o seu objetivo de vida, também, de novo, que é outra dica da terapia, né? A terapia te ajuda nesse aprofundamento, a você encontrar a sua singularidade, né? Entrar em contato com a sua essência, né? Com quem você é, de onde você veio, onde você está, para onde você vai, é justamente isso. Então, quanto mais você se aprofunda também no seu autoconhecimento, mais em contato com seus objetivos de vida você fica, né? Então, tudo isso é um processo, é um passo a passo interessante de você alcançar e fazer, né? Sem objetivos claros, não dá para você continuar a caminhada. Você até tem desmotivação para continuar a sua caminhada. Né? Então, as pessoas que têm um processo mais de depressão, elas não têm um objetivo claro, né? Elas deixaram tudo de lado. E a tendência delas a desmotivação aumentar é grande, porque daí a serotonina tá indo lá embaixo também. Né? Então, dentro desse processo de aumentar a autoestima, é importantíssimo a gente colocar no papel o que eu gosto de fazer. Para a gente definir os nossos objetivos, a gente precisa ter muito claro o que a gente gosta de fazer e começar a fazer o que a gente gosta de fazer de fato. Tirar mais tempo livre pra gente, né? Não viver só para o trabalho e se esgotar no trabalho, se transbordar de trabalho para fugir da realidade, né? E entrar em contato com essa realidade, na maioria das vezes, em terapia, é positivo, por mais dolorido que seja. Porque se você não entra, você só foge, a tendência é você se deprimir. É você cada vez mais se afastar da sua essência. Porque você já está se anulando, você já está se desgastando em atividades que você não quer. Então, a tendência é você ficar cada vez pior. Então, se você se aprofunda, busca ajuda, né? Tá muito difícil de suportar, então busca ajuda. E se você passa justamente por um processo de violência dentro de casa, violência doméstica, né? Que é o tema também, entra nessa temática que a gente está abordando, você precisa buscar ajuda, né? Primeira coisa, a gente falou naquela outra live que eu comentei no início dessa live de hoje para vocês, na live que a gente fez sobre violência doméstica e familiar, que eu vou deixar o link de novo, tô repetindo aqui para vocês que eu vou deixar o link para vocês nos comentários depois que essa live acabar. Então, assim, se você sofre uma violência doméstica, você tá sentindo muito medo, busca ajuda, né? Tenta pelo menos se cercar de pessoas que te fazem bem, né? Pessoas que te passam uma segurança, né? Que você confia. Vá atrás de amigos, de familiares, quem possa te dar suporte e peça ajuda, né? E assim, tem o Disque Denúncia 180, já comentei com vocês do aplicativo que tem aqui no Paraná, que é 190PR, que você pode fazer denúncias também, todo tipo de denúncia, né? Então, tem formas de você buscar ajuda, mas busque ajuda, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida, acima de qualquer outra. Quanto mais você puder se cercar de pessoas que possam mais te valorizar e colocar lá em cima e te proteger, te dar uma segurança, melhor para você, ok? O Instagram tá me dizendo que eu tenho pouco mais de 50 segundos aqui, então eu queria agradecer a participação de todos que
passaram por aqui, independente se deixaram comentários, se fizeram perguntas ou não, ou que só ouviram essa live. Eu vi que teve bastante gente, né? Teve algumas pessoas. E essa live vai ficar disponível no IGTV e também depois no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Quero agradecer a participação de todo mundo. Na semana que vem vai ter mais. Eu ainda... lembrando que eu sempre faço a enquete no meu Stories, tá? Para vocês escolherem o tema das lives de quarta. Na sexta-feira vai ter outra live aqui extra, que eu vou falar sobre a parceria que eu faço com as forças de segurança aqui de